defender Crepúsculo. Defenda. Tá. Vou defender Crepúsculo. Tem muitas coisas boas em Crepúsculo, diga-se de passagem. Eu não vou defender a história, eu não vou defender a autora, eu vou defender o propósito. Não, Vender. Aí dá pra defender até o nazismo. Dá pra defender até o nazismo, se for desse jeito. Vocês vão entender. Começou bem, mas aí... Não. Defender o propósito. Vender pipoca, eu acho Se tem motivo um nobre. assunto, se tem uma O robô frase, riu. se tem um assunto, uma frase que é extremamente manjado entre todo mundo, é a frase mais clichê que eu escuto, principalmente quando eu digo que trabalho em escola. A frase mais clichê que eu escuto é: ai, mas é porque esse povo atualmente não gosta de ler. Ah, é porque essas gerações mais novas não gostam de ler. Ah, é porque a leitura está morrendo. Não, não está. A leitura estava morrendo nos anos 80 e 90. Estavam. Quando a televisão popularizou para as classes mais baixas, a leitura estava numa decadência que o destino era a morte. Só que o que acontece? E também, quando você pensa nas bases tradicionais da escola, você colocar livros canônicos, você colocar Machado de Assis, não sei o que, para uma criatura de 12 anos de idade ler... Sim. Parece que a intenção gente, é justamente fazer eles não gostarem, Exatamente, parece que a intenção é fazer eles não porque gostarem. você falou assim, o negócio da TV, eu sou obrigado a discordar, porque já era algo elitista e inacessível. Coisa que a TV não foi. Mas nos anos 80 e 90 popularizou. Certo, mas a questão é que eu acho que a leitura já não era acessível para tanta gente. Você pega, vamos pegar aí as estatísticas de alfabetização dessa época, sabe? Sim. Só que aí o que acontece? Quando Na palestra surgiu... sobre isso, daí tu tava comigo sobre a questão da literatura para as pessoas que não sabiam ler? Não. De como a palestra que a gente foi, que era como a pessoa falava de como se propaga as histórias, mesmo as pessoas não sabendo ler, portanto as histórias, portanto a literatura ela não é inacessível, né? Tipo assim, a arte como todo ela não pode ser elitista. Elitista, na verdade, é a forma de reprodução mercadológica dela. Né? Mas voltamos para onde ela parou. Mas aí o que acontece? Quando você pega um adolescente, 12, 13 anos de idade, na era tecnológica, ai, que horror. E você de repente, para onde você olha, na grande era tecnológica das redes sociais, para onde você olha, todo adolescente que você vê está segurando um livro. Ai, gente, isso foi um milagre. A era Harry Potter, a era Crepúsculo e depois, me dói muito admitir, mas a era 50 tons de cinza, cara, ela popularizou a literatura de novo. Esperando você falar a era Decréptus, hein? Faz só um ano do novo governo, isso logo vai acabar. É verdade. Ele acha que vai conseguir. Mas então, o que acontece? Você pega uma criatura de 15 anos de idade, que o primeiro livro que ela leu foi Crepúsculo. Você vai pegar um ser humano de 15 anos de idade que desenvolveu dois gostos, o da leitura e o da cultura vampira. E ela vai atrás. Não é à toa que, de repente, nós que gostamos de vampiro, nós estávamos com acesso a edições lindas e maravilhosas de Anne Rice. Quantos livros na vida você conseguiria comprar de Anne Rice antes de Crepúsculo? Eu li na biblioteca. De repente... Eu li na livro técnico que tinha no Norte Shopping antigamente. De repente, lá tinha muita coisa, todas as edições cada vez mais lindas de Drácula. Eu tenho só que lhe dizer uma coisa assim, o vampiro, especificamente, desde a década de 50, quando houve lá Carol, alguma coisa, esqueci o nome do cara lá, mas ele foi o primeiro sex symbol vampiro lá, que é o Drácula que teve lá da década de 50, esqueci o nome, antes do Nosferatu e tal. Já aconteceram. Já aconteceram e assim. Não, ele tá falando do que fez os monstros da Universal, que aí fez o Drácula, fez o Frankenstein. Aconteceram periodicamente, não sei se por décadas, mas em algum fenômenos de ápice de fama dos vampiros, certo? Antes disso, a Anne Rice teve com o filme, inclusive porque tinha os dois galãs da época com o Tom Cruise e o Brad Pitt, tanto que a Vamp e aqui dali nadou daquele determinado momento,
Em alguns momentos o vampiro aparece, em algum sucesso, sabe? Porque teve o filme, né? Do Isso, Vampiro de Bram Stoker. do Entrevista com o Vampiro. Não, antes o do Vampiro. Drácula de Bram O Stoker. Drácula de Bram Stoker. Mas o Bram Stoker não foi tão Qual é o nome sucesso do assim. diretor daquele. Foi, cara. Coppola. Do Tu é Coppola. louco, aquele filme fez muito Com sucesso. Keanu Foi Reeves famoso. e a Winona Não Ryder. existiria entrevista com o Vampiro sem aquele filme. Foi? Isso, Coppola, exatamente. ele... Sabe? Eu não sei se é porque. Não, mas os dois são contemporâneos, correto? Não, 90 eles são na mesma época. Que eu acho que um é de 91 e 93. Isso na mesma Certo? época. Sim, foda, por né? isso mesmo. Não existiria. É mais ou menos essa assim. mitológicas. Mas o que eu lembro é que o impacto que Entrevista com o Vampiro teve foi algo assim. Pode ser que tenha feito sucesso, mas o impacto pra mim foi equivalente a Titanic em 98, por exemplo. Sabe? Foi algo que realmente mexeu, como por exemplo, mexeu com as pessoas no período crepúsculo. Então assim, até houve um momento. Inclusive o Vampiro à Máscara também depois surge com um pouco disso, ainda surfando nessa onda do Entrevista com o Vampiro, que houve de fato uma época e isso é meio que sazonal, sabe? Agora, é só isso que eu vou falar. Então o que que acontece? Eu queria provocar duas coisas sobre o que tu estava dizendo aí. Sim. A questão de adequação de idade e a questão de repertório, né? Porque às vezes a gente é muito preconceituoso com o material que se não foi propositalmente desenvolvido para jovem ou adolescente, ou pelo menos repercutiu para eles, né? É que conseguiu se adequar pro gosto da idade, que é diferente do nosso. E aí entra também nessa questão do preconceito da gente achar que tudo que é feito para criança e adolescente tem que ser educativo, né? Exato. É muito legal que tenha as coisas educativas, que elas sejam interessantes e eles procurem, pelo menos o material educativo que eu tinha acesso na minha época, que era de televisão. Tá, agora falando aqui, mas Eu não procurava por achar que ia aprender algo, porque era muito bom, né? As coisas produzidas pela TV Cultura e tudo. Mas nem tudo há de ser educativo. Do mesmo jeito que se produz besteira para adultos, se produz besteira para criança e para adolescente. Claro, Jasper, Gibi, Pois é, Girar, e são irado. coisas diferentes que vão despertar o interesse dessas idades. Sim. E eu acho que o jovem e o adolescente também tem direito, não vou dizer nem a que tenha besteira para ele, mas coisas que despertem seu interesse, Não, né? claro. E tem a questão também de repertório. Você diz, isso é uma besteira, porque você já viu isso sendo desenvolvido de maneira mais sofisticada em vários outros Porque lugares. você já tem uma exatamente. base de referência gigantesca. Então, Mas, né, porque pra aquilo mim foi não, muito primeiro, não é mais interessante para É um você, auditório com vários não é mais recortes. interessante para você e soa bobo, porque você viu aquilo sendo feito de maneira mais sofisticada. Mas talvez se fosse seu primeiro contato com aquele Batalha conceito, de rappers no auditório. seria o contrário. Se repertório. aquilo fosse mais sofisticado, te perderia, que é o teu primeiro contato com aquilo, né? E aí quando o jovem, a criança não tem tanto repertório, aquilo ali pra ele, nossa, talvez ele vá olhar os vampiros de Anaheim e vai dizer, mó pai aí, que nem tinha lá no Crepúsculo, só que no Crepúsculo era mais legal. Pra ele vai Só parecer que aí repetitivo. você está construindo o seu repertório. A gente não pode olhar pra essa obra com o Mas- mesmo olhar, Não, tudo bem. com o mesmo olhar de uma mas- pessoa que tem metade da Claro, nossa idade. mas- Claro que pra gente vai causar estranhamento. Tu é o cara Não que só jogou isso. Vampiro à Não Máscara. só Uma pessoa isso. que não teve contato com esses Não só conceitos antes. isso. Não precisa ser Não uma só criança isso, também. mas né? por exemplo, o vampiro no imaginário e na crença popular, ele é um ser noturno e que ele evita o sol. Quem Não. disse? Não, Por tô exemplo, dizendo. o Drácula, quê? escrito por Bram Stoker, ele andava à luz do dia, né? Agora ele tinha o ápice dos seus poderes, imagine só, no horário do Pois é. crepúsculo. Então, Sim. eu não tô entrando, no Mas caso, eu não tô brilhar É uma entrando. ideia muito. A gente não tá Isso entrando é na história em si. relativo, Léo. A gente não tá entrando na Eu história brilho em quando eu tô si. suado. É dizer, você brilha, querido, você brilha muito. Desculpa, vai. Ai, ai. Mas é porque isso que você está dizendo é relativo, porque também você pega o surgimento desses livros. Eu quero muito concluir que tu está dizendo algo mais interessante do que eu estou querendo dizer, mas só para responder o que tu falou, que a gente não falou ainda, essa época foi uma época de transição em que o brasileiro passou a ter permissão para ler algo por entretenimento. Eu sei. Sim. A gente pegou uma época em que também o desinteresse pela leitura vinha muito da ideia de que ela tinha que ser obrigatoriamente algo que Escolar. fosse algo que fosse te construir eruditamente. Tudo que fosse uma literatura pop ou de consumo era muito execrado, né? E aí nessa época era a época que a gente estava se permitindo. A pessoa que já lia, ela estava percebendo
que ela podia, do mesmo jeito que às vezes você quer ver um filme de arte, às vezes quer ver um filme pipoca, você podia ler um Dostoiévski e amanhã querer ler Crepúsculo, porque aquilo te entretém, né? Sim. Mas, por favor. Então, o que acontece? Eu até comecei minha fala dizendo, excluindo a história em si, ou as habilidades narrativas da autora, não é essa a questão. A questão é que, de repente, você tinha uma geração de adolescentes na era da tecnologia carregando livro. E querendo comprar livro. E pedindo desesperadamente ao pai, pelo amor de Deus, pelo próximo livro da série. Quando é que você imaginou Sem falar que isso ia na quantidade de adolescentes que leram Morro dos Ventos Vivantes. E a quantidade de adolescentes que leram Morro dos Ventos Vivantes, que era um clássico universal que estava esquecido. É uma leitura um pouco mais desafiadora, com linguagem mas antiga. Mas é porque era um livro que o casal gostava e não sei o que, não sei o que. E desperta o interesse por outros tipos de narrativa, por outros tipos de literatura. E você se aprofunda até o nível que você quiser. Mas a inserção, que é o mais difícil, foi feito. A inserção no mundo da leitura foi feita. Então, a gente exclui o que do... o que é que ela disse, o que é que ela não disse. Se a gente for discutir narratividade... Os personagens, a trama sem sentido. Exato. Se a gente vale for a minha entrar vida, aqui... Meu vocabulário limitado. Olha a minha vida. Se Minha a vida é isso. gente for entrar nesse aspecto, a gente vai sair do assunto de inserção de literatura em adolescentes e vai começar a entrar no assunto de como construir um bom livro, que já é uma coisa completamente diferente.